Mas alguns disseram: será que ele que abriu os olhos ao cego não podia também ter evitado que este homem morresse? Jesus, comovendo-se profundamente outra vez, foi ao sepulcro, que era uma gruta com uma pedra na entrada, e disse: tirai a pedra. Então Marta, irmã do morto, disse-lhe: Senhor, se ele cheira mal, mas porque já faz 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Podem se assentar no nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu quero, como sempre, colocar um tema na mensagem que o Senhor colocara no meu coração. E o tema não poderia ser outro senão este: a esperança viva. A esperança viva. Com este tema que o Senhor desceu ao meu coração, eu estava pensando nesta tarde sobre a situação em que a humanidade se encontra. Situação essa que tem causado um grande transtorno sobre a vida de muitos. Transtornos estes que fazem com que alguns percam a esperança. Esperança esta que fora colocado em algumas situações ou em algumas outras pessoas. Pessoas que colocaram a sua esperança em médicos, em meio a esta pandemia que estamos vivendo, em meio a esta situação que estamos vivendo. Quantos de nós, seres humanos, não colocamos a nossa esperança em pessoas que outrora, com a sua intelectualidade, com a sua inteligência, com o seu poderio mental terreno, faziam grandes coisas, mas no momento que tudo isso aconteceu, essas pessoas foram colocadas em prova e puderam perceber que por elas mesmas não podiam fazer nada e por elas mesmas elas não tinham poder de realizar alguma coisa. Então nós vemos que muitas pessoas que colocaram a sua esperança sobre essas vidas que tinham um grande poder humano, perderam a esperança, porque talvez perderam um ente querido, porque talvez viram pessoas, amigos, familiares morrerem em meio a esta situação. Pessoas que outrora acreditavam em governantes, que em meio à situação que passaríamos ou pudéssemos passar, achavam que estes governantes poderiam alcançá-los com aquilo que eles precisavam, seja material, seja emocional, seja físico, ou seja qualquer tipo, outra coisa que eles precisavam. Colocavam a sua esperança em pessoas que não poderiam fazer nada, mas não é porque elas não queriam, não é porque elas não tinham vontade, porque nós vemos que no meio da situação em que estamos vivendo, muitas mentes se reúnem para que venham alcançar uma vacina, para que venham alcançar a cura definitiva deste mal que estamos vivendo na terra, mas nós vemos que essas pessoas até agora não conseguiam e não conseguiram nada. Então muitos perderam a sua esperança. Mas o que me veio ao coração nesta tarde, que aqueles que não confiam no Senhor, aqueles que não estão na presença de Deus, perder a esperança, isso de fato é realidade, não somente agora, mas o que entristece o meu coração é pessoas que estão dentro da casa de Deus, tantos anos, tanto tempo, e perderam a esperança. Pessoas que nós vemos agora por esses dias, ou por este tempo, que estão com tanta falta de esperança, que estão tirando a sua própria vida. Pessoas que estavam em cima dos altares pregando sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a esperança viva da igreja, sobre um Senhor Jesus Cristo que pode curar e restaurar, sobre o Senhor Jesus Cristo que pode dar vida ao que está morto e pode dar visão ao que está cego. Essas pessoas agora se encontram então tirando as suas vidas porque perderam a esperança. Mas nós que estamos na presença do Senhor, a Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala. Eu não sei nesta noite aonde você tem depositado a sua confiança. Eu não sei nesta noite aonde você tem posto a tua confiança, mas se é no Senhor Jesus Cristo, Ele diz assim: descansa, que no devido tempo eu vou realizar o milagre.
nós podemos até nos entristecer, as coisas podem até nos abater fisicamente, mas espiritualmente nós temos que ter a convicção que estamos confiando em um Deus vivo. A Bíblia vai nos relatar que o Senhor Jesus Cristo realmente morreu, mas ela também vai nos relatar que ao terceiro dia Ele ressuscitou. E esta mesma palavra que diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, ela também diz que Ele intercede por nós, à destra do Deus Todo-Poderoso Pai. É esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós confiamos. Muitos estão confiando nesses dias de eleições em pessoas que estão fazendo promessas que nós vemos que não poderão cumprir, em pessoas que estão fazendo promessa que não poderão realizar, mas não é porque elas não querem, porque às vezes a intenção é boa, mas ela porque não tem poder para cumprir as suas promessas. Mas o Senhor que confiou em nós, estarmos aqui o adorando nesta noite, e começou a boa obra em nossas vidas, Ele é fiel para cumprir. Ele não é um homem semelhante a nós, que venha para mentir ou prometer algo para você e não pode cumprir. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Ele proferiu sobre a sua vida, seja bênção, seja qualquer outra coisa de correção, Ele vai cumprir, porque Ele não é vazio, Ele é cheio de poder e tem todo o domínio sobre a sua vida. Esse é o Deus que servimos, esse é o Deus que nos mantém de pé. Muitas das vezes até parece que a esperança das nossas vidas parece que está acabando, mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que o nosso Deus curou cego, curou paralítico, curou homens e mulheres que estavam tantos anos padecendo de uma enfermidade, isso alegra o nosso coração, porque em Hebreus capítulo 13, versículo de número 8, diz assim, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será e é eternamente. Esse é o Jesus que você serve. Agora a história vai nos relatar sobre um homem que estava enfermo, cujo nome era Lázaro. Então as suas irmãs, apavoradas, crendo que Jesus poderia curá-lo daquela enfermidade que ele estava passando, pede então que envie mensagem para o mestre, e diz ao mestre que aquele homem, quem tanto ele amava ou ama, estava enfermo e poderia vir à morte. Havia um desespero no coração daquelas mulheres. E quando eu vejo isso, nós entendemos que aquelas mulheres sabiam quem procurar. Mas nós vamos ver ao decorrer dessa história, que mesmo elas sabendo quem procurar, no momento certo que elas deviam confiar, elas perderam a esperança. Então aquele que foi até Jesus diz para Jesus que aquele homem estava enfermo e estava quase morrendo. Não tinha solução para ele se Jesus não intervisse. Talvez algum médico já tinha dado laudo para ele, dizendo assim, olha, o seu irmão vai morrer. Não tem solução para ele, acabou a esperança, não tem como eu fazer nada, o remédio não vai curá-lo. Então aquelas irmãs, enviando alguém a Jesus, pedindo para que Jesus viesse depressa para curá-lo. E Jesus então, a Bíblia diz que ele fica ainda mais 2 dias no lugar que ele estava. Sabe o que é interessante? Que Jesus ele poderia, de onde ele estava, falar, não, já está curado lá. Ele já levantou lá, não se preocupa não. Ele já foi curado, ele já está dando glória a Deus. Mas não, Jesus achou melhor esperar mais algum tempo, para que o nome dele fosse glorificado. E nós vemos que então, que passados esses 2 dias, Lázaro morreu. Parece que a esperança morreu. Parece que não tem mais solução. Então algumas pessoas começam então a murmurar e dizendo, ei, esse Jesus, ele curou Bartimeu, aquele que estava à beira do caminho pedindo esmola, o cego. E esse cego não tinha solução para a vida dele. Não tinha esperança. Não tinha sequer uma perspectiva de vida. Jesus curou ele. Jesus também curou aquele que estava há tantos anos paralítico e de vez em quando era levado em um tanque, esperando o seu milagre. Jesus curou este homem. Jesus também curou a mulher de fluxo de sangue. E quantos de nós, em algum momento das nossas vidas, começamos então a listar e a falar para Jesus, ei Jesus, o Senhor curou fulano, o Senhor abençoou cicrano,
O Senhor começou a fazer a obra na vida lá do meu vizinho. Mas olha a situação que eu me encontro agora. Olha a maneira que eu me encontro agora. Parece que até o Senhor não está me ouvindo mais, Jesus. Parece que até que o Senhor me abandonou. Mas se o Senhor estivesse aqui naquele momento que o problema chegou, Jesus, talvez isso não estaria acontecendo agora. Quem de nós não orou assim? Ou com quem de nós nunca conversamos com alguém assim? Falando para Jesus ou para alguém que se Jesus realmente estava na vida dele, porque tudo isso aconteceu, porque tudo isso está acontecendo. Até parece que a esperança acabou, até parece que o milagre não vai chegar. E ao olhar a Bíblia nós vemos que Jesus, Ele curou tantas pessoas, que o Deus que nós servimos, Ele abriu o mar vermelho. Que o Deus que nós servimos, Ele tirou aqueles jovens da fornalha, são, limpos, sem cheiro de fumaça. Que o Deus que nós servimos livrou Daniel na cova dos leões. Nós começamos a ler que esse Deus que nós servimos, Ele é tão poderoso, que ressuscitou pessoas. E por que agora eu estou nessa situação? Era mais ou menos o que estava acontecendo na vida daquelas mulheres. Era mais ou menos o que estava acontecendo, o que elas queriam dizer. Que se Jesus tivesse chegado 2 dias antes, com a vitória, elas não estariam daquela forma agora. Até parece que o Deus que nós servimos, Ele não pode fazer um milagre na hora que Ele quer. Até parece que o Deus que nós servimos não pode ressuscitar quem Ele quer. É mais fácil falarmos que se Deus quiser fazer, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Falar é fácil. Mas no momento que estamos passando pela provação, só nós e Deus sabemos o quanto a nossa alma aflige, o quanto a tristeza bate no nosso coração. E pessoas então que estão ao seu redor começam a dizer: ei, o Deus que você serve, Ele ressuscitou, Ele mudou, Ele transformou. Por que não salva o seu marido? Por que não transforma a vida do seu filho? Mas o Deus que nós servimos, Ele é um Deus que está com as tuas mãos, já foi falado aqui nesta noite, ainda estendidas para abençoar o povo dEle. É um Deus que não está com seus ouvidos tampados para não ouvir a sua voz. É um Deus que quando estamos debaixo da sombra dEle, nós descansamos. Esse é o Deus que nós servimos. Mas isso não quer dizer, irmão, que esse Deus que nós servimos, Ele tem que agir a hora que nós queremos. Esse Deus que nós servimos tem que fazer o que nós queremos, no bem entender de nós. Achamos que quando estamos passando por um problema, o Deus que servimos, Ele tem que chegar com a bandeja do milagre e falar: receba aí. Nesta noite talvez você chegou aqui com este pensamento e ouvindo essas coisas de algumas pessoas, falando que talvez o seu Deus está dormindo, como os deuses daqueles homens que estavam tentando falar com eles, lá no Monte do Carmelo, estava dormindo, um Deus que nem vivo estava. Mas o Deus que nós servimos, quando um homem clama, um homem que tem compromisso, Ele responde. Ele responde com fogo, com vento. Ele responde fazendo o homem andar sobre as águas. Ele responde o homem sendo liberto, transformado. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que está no controle de todas as coisas e não perdeu o controle de nada. Nós podemos perder o controle da nossa casa, nós podemos perder o controle do nosso serviço, nós podemos até perder o controle da nossa vida, mas o Deus que servimos, Ele não perdeu e não perderá o controle da tua vida. E dito isto, nesta noite você está aqui porque Ele te trouxe. Parece que faz 2 dias que já aconteceu o problema na sua casa lá. Parece que o problema alcançou você de uma tal maneira que a sua alma está rasgada. Parece até que você disse assim: ei, minha esperança acabou. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião. Ele não se abala. Ele não se abala, Ele permanece firme na esperança em que Deus fará o milagre. Pode durar 12 anos, pode durar 20 anos, mas se Ele disse que vai fazer o milagre, Ele vai fazer o milagre.
Então, passados esses 2 dias, agora Jesus chega lá, e todo mundo chorando, desesperado. 4 dias já se passaram. Esses 4 dias, então, na cabeça de alguns, agora não tem como mais mesmo. Ele já está em estado de decomposição. Não tem como mais esse Lázaro ressuscitar. Não tem como mais o milagre acontecer. Sabe quando todo mundo perde a esperança em nós? Sabe quando todo mundo olha para nós assim, ei, esse aí não tem mais esperança, Márcio? Essa hora que Jesus chega, essa hora que Jesus quer. Sabe por quê, irmão? Ressuscitar no primeiro dia lá era fácil. Alguém ia dizer assim, ei, ele só estava com um problema de saúde e desmaiou lá e não souberam dar o diagnóstico. No segundo, talvez, a mesma coisa. Mas quando começa a apodrecer, não tem como mais. Sabe quando as nossas vidas estavam lá no mundão, apodrecendo lá, e Jesus chegou, é nesse estado que estávamos, que Jesus fez um milagre. Então se alguém disser assim, ei, já está em estado de decomposição, está em estado que não tem mais solução, Jesus está chegando lá agora. É agora que Jesus está fazendo o milagre lá. Ei, algumas dores de cabeça o médico até pode curar. Algumas enxaqueca, até algum remédio faz aliviar. Mas tem milagre que é milagre de verdade. E é esse que Jesus está dizendo que vai fazer nesta noite. Sabe quando disseram para você, ó, o seu filho não tem mais solução. Morreu. Vai preso. Vai morrer, não tem mais como. Jesus está chegando lá agora. É agora que Jesus está fazendo milagre na vida dele, na vida dela. Sabe aquele irmão, aquele marido que não sai da porta do bar e todo mundo fala assim, ei, mulher, o seu marido não sai de lá. Você está indo buscar Deus aí? Sabe? Jesus está de olho nele. Quando Jesus coloca o anzol dele aqui, ó, ele pode até ir para lá e para cá, mas quando Jesus coloca, não tem como escapar, não. Ele pode até se bater, e quanto mais se bate, mais quebrado vem. Quando vir é para ficar. Jesus então, quando chega, ouve isso, alguém dizer para ele, uma das irmãs, não tem solução. Ele está em estado deplorável lá dentro, já cheira mal, não tem como mais. Jesus diz assim, tire a pedra, afasta ela daí. Então aquela voz poderosa de Jesus, e quando ele fala, irmão, não adianta. Se foi Jesus que falou, não adianta. É isso que nos mantém firme na presença dele. Que quando Jesus fala, até alguém diz que não vai dar, mas foi Jesus que falou. Ele então diz, Lázaro, sai para fora. Ei, irmão, a vitória está chegando nesta noite. Se tinha alguma pedra, ela está caindo agora. Oh, glória a Deus. Ei, não foi o presidente dos Estados Unidos que disse que vai fazer um milagre. Não foi o governante deste país que disse que vai fazer um milagre. Não foi a sua mulher, o seu esposo que disse que vai fazer um milagre. Se Jesus disse, ei, eu vou fazer um milagre, ele vai fazer um milagre. Pode até parecer estar tardando-se, mas é que quando ele chegar, o milagre vai ser milagre de verdade. Ninguém vai poder questionar o milagre que você recebeu. Ninguém vai poder falar que é uma mera sorte, que é um mero esforço. Todo mundo vai ver e ter que glorificar a Deus, irmã Hélia, pelo milagre que Deus deu na sua vida. Quando todo mundo ver, vão ter que se dobrar perante Jesus, porque reconhecer que Ele é Deus que faz o milagre. Aquele casamento que estava prestes a acabar, Jesus entra hoje. Aquele filho, sabe, irmã Eliudes, que não tem, parece, solução. Ora, e parece que Jesus não está nem ouvindo. Jesus está entrando no coração lá agora. É esse milagre que Jesus quer fazer nesta noite. É esse milagre que Jesus quer trabalhar nesta noite. Oh, glória a Deus.
Maravilhoso, santo é o nome do Senhor Jesus neste lugar. Parece que não tem jeito, irmãos. A pedra era o mínimo detalhe ali. Muitos pregam sobre ela, que alguém tem que tirar a pedra. Isso era o mínimo detalhe. Tirar a pedra era o mais fácil. O difícil era ressuscitar alguém que estava cheirando mal. Muitos põem poder naquela pedra que estava atrapalhando Jesus operar, mas não. O milagre foi ressuscitar o morto. Foi ressuscitar alguém que já não tinha mais solução. Talvez os sonhos daquelas mulheres já haviam acabado. Já não tinha como mais. Não tinha como mais ali depender do irmão delas. Mas Jesus chegou. E se Jesus chegou, algo vai acontecer. Se coloque de pé no nome de Jesus. Posso orar, Márcio? Aleluia. Irmão, eu estou dizendo que Jesus, Ele chegou no seu problema agora. Ele já estava ouvindo a sua adoração, mas o seu problema, Ele chegou agora. Eu estou afirmando isso. E nessa oração, você não precisa nem pedir mais não. Ele já te ouviu. Se Ele quiser agora, Ele vai fazer um milagre lá. E você vai contar a tua vitória por esses dias. Pai da vida, é no nome de Jesus que aqui estamos ministrando, Pai. Nós cremos num Deus que tudo pode, Senhor. Num Deus que no passado operou milagres poderosamente na vida dos nossos irmãos. Deus, nós cremos num Deus que fez aquele povo caminhar pelo deserto. Pai, o sustentou até o momento que eles adentraram naquela terra. Pai, sustenta o teu servo que ainda está passando por esse deserto. Pai, aqueles que estão entrando hoje por esse deserto, dê graça para que ele possa chegar na sua vitória. Mas quantos hoje, Pai, o Senhor diz para mim que desse deserto está saindo, Deus, que ele possa entender, que ela possa compreender o tamanho do milagre, o tamanho da vitória. Senhor, é no nome de Jesus que eu peço e oro e já te agradeço. Amém.